Eu queria que você abrisse a tua Bíblia ou o teu celular, alguma coisa nesse sentido, você abrisse comigo em Hebreus capítulo 4. A gente vai ler um texto um pouco grande para que você compreenda um pouco da história que está por trás daquilo que eu quero falar contigo, porque essa história não é comum para nós, embora era comum para esse povo aqui. É capítulo 4 da carta aos Hebreus. Eu não sei se você sabe, Hebreus é um povo. Hebreus, judeu. A gente fala judeu, é mais conhecido, mas quando ele fala hebreus, o hebreu, fica uma coisa assim mais distante. E essa carta foi dirigida aos hebreus. Os hebreus são esse povo que veio de Abraão. Diz que o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de hebreu foi Abraão. Porque eles falam que a palavra hebreu, o significado dela é aquele que atravessou o rio, que veio do outro lado. E Abraão era esse homem, mas há quem diga também que a origem do nome hebreu tem a ver com Éber, eu acho que era tataraneto de Noé, se eu não me engano, mas de qualquer forma, se refere ao povo da Bíblia, se refere a essa nação, esse povo, que a Bíblia conta a história desde o começo. Então, o que vai ser dito aqui, o que eu vou ler agora, para eles, para aqueles que receberam essa carta, não era estranho, porque eles conheciam a sua história, mas se essa carta fosse dirigida a nós, a você ia ficar voando, você ia entender algumas coisas, porque você, sem conhecer a história deles, dos hebreus, tá? Então, assim, vamos começar aqui no capítulo 4, do verso 1 de Hebreus, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, grava isso, ó, descanso de Deus, eles sabiam o que o escritor lá de Hebreus estava querendo dizer, tá? Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa, eu não sei se é meu microfone, sou eu que está assoviando e está chiando, é eu mesmo, não. É meu carioquês, é isso? Ah, então tá bom, então me suportem, por favor, em nome de Jesus, porque até eu estou estranhando hoje aqui meus assovios. Deixa eu beber água aqui, ver se melhora um pouquinho. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nos foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, eu não sei se você percebeu aqui, o escritor aqui, ele fala a três pessoas, a três classes de pessoas. Primeiro, ele fala de uma promessa que foi dada a nós, então ele se inclui. O escritor da carta aos hebreus aqui, que alguém pensa que é Paulo, outros não, ele também era um hebreu. Paulo também era um hebreu, porque ele fala que essa promessa foi dada a ele também, foi nos dada, né? Mas ele fala com outras pessoas, para quem ele está escrevendo. Ele diz assim: suceda parecer que algum de vós, para quem ele está escrevendo, tenha falhado, mas também era alguém que era hebreu. É por isso que o nome da carta é Carta aos Hebreus, tá? Mas ele fala de outras pessoas, quer ver? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Agora ele está falando de outras pessoas, a eles, né? A eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E eles aqui, ou naquele, se refere aos judeus, desde o começo, de quando eles ouviram a primeira vez essa questão do descanso, e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Bem, vamos seguir lendo aqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Guarda isso, tá? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. Isso está lá em Gênesis, tá? Porque, na verdade, Deus falou do descanso dele lá em Gênesis, quando ele criou o homem,
E Gênesis diz que no 7º dia Deus descansou. É isso que o livro também, que a carta aqui também se refere. Tá bom? Verso 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais que anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por boca de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Eu não sei se você entendeu aqui a história. Começou desde o início da era cristã, lá de trás, na verdade, antes de Cristo, quando Deus criou o homem, depois chamou essa nação, os hebreus, através de Abraão, e vem falando sobre o descanso de Deus, que está, inclusive, lá nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos é guardar o sábado. A palavra sábado, para nós aqui, a palavra sábado, o significado da palavra sábado é descanso. É descanso. E esse povo aqui, os hebreus, era um povo que desde então, desde lá de trás, eles ouvindo essa palavra, eles praticavam isso. E você percebe aqui o escritor de Hebreus falando uma coisa que eles conheciam, uma história que eles conheciam. Mas o surpreendente aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso, é que quando, no verso 8, ele fala aqui, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Preste atenção aqui que eu vou dizer a você. Para os judeus que ouviram que leram essa carta e receberam essa carta, o povo judeu, para os hebreus, haviam duas referências em relação ao descanso. E se você ler com cuidado aqui, você vai perceber isso. Ora, a palavra descanso de Deus, ela se refere a um dia, ao dia do sábado. Os judeus trabalhavam de domingo até sexta-feira, e quando dá sexta-feira, 18 horas, isso é assim até hoje, amados, até hoje é assim. Quando dá 18 horas da sexta-feira, da nossa sexta-feira, porque o calendário judeu ele é um pouco diferente do nosso, mas quando dá 18 horas da sexta-feira, os judeus eles param praticamente tudo, até 18 horas do sábado, que para eles esse é o descanso que Deus estabeleceu. Então, uma referência para descanso era um dia da semana. Mas uma outra referência também está ligado a Canaã. Eu não sei se você percebe aqui, esse texto aqui, o verso 8, ele fala, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente. O que Josué deu para os hebreus, irmãos? Josué, lembra de Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Foi aquele que introduziu aquela nação em Canaã. Vocês conhecem essa história. Diz que Israel, esse povo hebreu, eles tinham ido para o Egito, ali atrás de José. Jacó, com toda a sua família, foi para o Egito. Lá eles se estabeleceram, ficaram cerca de 430 anos naquele lugar. E depois de 430 anos, debaixo de uma opressão miserável de Faraó, que viu que eles estavam prosperando na terra, diz que Deus libertou aquela nação para levá-los a Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. Isso está escrito
na palavra. Não sei se você conhece a história disso que eu estou te dizendo agora. E toda vez que se falava de Canaã, se referia a Canaã também como descanso. Então, assim, para esse povo aqui, quando falava de descanso, haviam duas coisas que vinham à mente dele. Um se referia ao dia de sábado, e o outro se referia àquele lugar, em Canaã. Que se você conhece essa história, você sabe que eles tiveram muitos problemas em Canaã, muitos. Se tornaram escravos, e se tem uma coisa que eles não tiveram em Canaã, foi, de fato, descanso. Mas olha só o que diz o verso 9, e aí já é uma conclusão de quem está escrevendo essa carta. O verso 9 diz assim, olha, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E ele fala isso baseado em duas coisas. Ele fala aqui no verso 7, que mesmo depois de Deus ter falado de descanso com aquele povo, diz que ali nos dias de Davi, mais uma vez Deus fala sobre isso. E adverte aquele povo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso foi uma coisa que aconteceu muito tempo depois da entrada em Canaã e de Deus ter falado sobre o sábado como descanso. E no verso 8 ele fala, se Josué lhes houvesse, de fato, dado descanso, por que ele falou acerca de um outro tempo, outro dia? E aí a conclusão que ele chega é que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Bem, deixa eu falar uma coisa para você sobre isso, porque isso tem a ver conosco. Porque descanso é uma coisa que todos nós procuramos. Todos nós procuramos. Todos nós, de alguma forma, a gente quer encontrar essa coisa do descanso. E eu vejo que também nós, assim como eles, de alguma forma, nós projetamos o nosso descanso para alguma coisa, ou alguma condição, uma condição financeira, ou alguma conquista, alguma coisa nesse sentido, ou algum dia, algum tempo futuro. A gente está sempre projetando isso. Isso nunca vem. Porque, na verdade, a gente quer tratar uma coisa de um jeito que não vai resolver o nosso problema. Porque esse povo, quando recebeu essa carta aqui, só para você ter ideia, desde então que eles receberam essa palavra e receberam essa carta aqui, eles praticaram essa questão do sábado cerca de 78 mil vezes. Eu não sei se você sabe, Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo. Cada ano existem 52 sábados. Faz uma conta aí. Você multiplica 52 por 1.500 anos e eles vinham praticando isso por mais de 78 mil vezes. Para chegar aqui nesse momento, o escritor de Hebreus fala assim, ainda resta o repouso. Porque, na verdade, nenhum de vocês, até esse presente momento, vocês não entraram. Vocês não experimentaram isso. Porque a gente sabe, meus irmãos, que o Antigo Testamento é figura do Novo. A gente só encontra sentido para as coisas que estão no Antigo, no Novo Testamento e em Jesus. Ele é o único que pode falar verdadeiramente daquilo que é. Essas práticas dos judeus, na verdade, era um aio, era um caminho para eles chegarem até Jesus. Porque, na verdade, aquele povo nunca entrou e nunca experimentou de verdade o que é o descanso de Deus. E é muito complicado você querer falar de descanso quando você não conhece a causa, a razão do teu cansaço. Como é que você pode se dar descanso a você mesmo quando você não sabe qual é a razão do teu cansaço, qual é a causa dele? O que é que de fato está cansando você? Porque se é um cansaço simplesmente do corpo, se você trabalhou muito ontem, virou uma laje, e o teu cansaço é puramente físico, se você tiver uma boa cama,
e aqui no Rio de Janeiro você tiver um ar-condicionado, não é assim? E apagar ali, ficar 48 horas dormindo, você vai resolver esse cansaço do teu corpo? Vai? Vai. Assim como a fome. Se a tua fome for uma fome física, é só bater um prato bem feito, não é assim? Vai embora. Mata a fome. Mas quando a origem e a causa desse cansaço ou dessa fome não é físico, irmãos, você vai conseguir resolver com uma boa cama, com um bom quarto, num bom hotel, numa boa casa de veraneio, de repente numa cadeira no mar, sentado ali. Você acha que isso resolve? Se isso resolvesse, gente, não haveria tanta gente com recurso, dinheiro, se matando, se suicidando, com depressão, ansiedade, porque o cansaço não é físico, não vem do corpo. E aí não adianta você querer resolver simplesmente com um dia. Ou então, indo para algum lugar que mane leite, mel ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não vai resolver. E eu queria falar contigo isso. Até aqui foi uma introdução, embora eu vou ser rápido para falar com você. Abre tua Bíblia comigo, agora em Mateus capítulo 11. E se você não trouxe Bíblia, os irmãos vão colocar ali, você pode ler. Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus ele faz um rogo, ele faz uma chamada para gente que está cansada. E se você está aqui me ouvindo, esse rogo é para a tua vida, para você. Assim como um dia eu ouvi esse chamado dele para a minha vida e atendi. E meu problema, você lembra desse dia, lembra, Silmar? Eu sempre cito isso. Que você foi o primeiro cara a querer me instruir no caminho. Lembra que a gente sentou lá naquele ponto do ônibus? Eu não esqueço, porque marca a nossa vida, não marca, Silmar? Marca. Marca. Jesus disse assim, olha: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E o termo aqui no grego não tem nada a ver, irmãos, com cansaço físico. Fala de algo mais interior, mais de dentro. Fala desse cansaço de dentro de você, do teu coração, do teu ser, das tuas entranhas. Fala de uma fadiga, de um cansaço, que faz com que as pessoas desistam da própria vida. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Você imagina uma pessoa cansada, mas ela não está só cansada, ela está sobrecarregada. O que é sobrecarga, irmãos? O que é sobrecarga? Sobrecarga é um peso além, maior do que você pode carregar. E na vida, existem muitas coisas que são maiores do que nós. São verdadeiros fardos que querem nos sufocar, que querem te derrubar, querem te destruir. E não são poucos, são muitos. Eu estava assim. Você imagina um jovem de 19 anos no quartel, em pleno vigor físico. Meu problema não era físico, mas cansado, querendo desistir, porque na vida você vai enfrentando coisas que são maiores do que você. Tem coisa que você passa por cima, mas tem coisa que você não consegue. E vou falar uma coisa com você, principalmente as coisas de dentro. Essa nos destrói. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bendito o dia que eu entrei naquele lugar. Essas irmãs estavam lá, aquele quarteto ali estava lá. Uma quarta-feira de outubro de 1984, estava fardado no quartel, fui direto. Vocês lembram? Entrei naquele lugar com minha alma cansada. A alma estava cansada, gente.
E naquele dia, Jesus veio a mim. Engraçado, irmãos, eu nem fui a ele, sabia? Eu não fui a Jesus. Na verdade, eu só fui atender um convite de um amigo do quartel. Eu não queria Deus, eu queria me matar. Porque aqui ele fala, vem a mim, nem a ele eu fui. Eu só atendi um convite, mas naquele dia ele veio a mim. E mudou a minha vida, irmãos. De verdade, ele me conduziu para o descanso, para as águas de descanso. Ele tirou de mim todo o peso, toda a sobrecarga. E bendito foi aquele dia, parecia que eu estava andando nas nuvens. Foram duas experiências que marcaram minha vida de forma assim, para sempre. Foi nesse dia, que foi o dia mais impressionante. E foi tão impressionante que Elcimar tentou me ensinar algumas coisas. E não foi orgulho, irmãos. Eu falei, Elcimar, o que você está me dizendo, eu já sei. Você lembra, Elcimar? Muitos anos, mas eu não esqueci, Elcimar. Eu já sabia. Porque ele botou tudo isso dentro de mim, Elcimar. Num único dia. E olha, eu não conhecia nada da Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. Não sabia nada. Mas naquele dia ele se revelou a mim, irmãos. Isso é tremendo, é poderoso. Você não tem ideia. Para vocês verem como é que eu estou emocionado. Derrubei até minha água. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. No verso 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. De repente você está sentado me ouvindo aí, você perguntando assim, tá bom, você disse que é um cansaço que não é do corpo, que a gente não resolve com uma boa cama, então qual é a causa do meu cansaço? Qual é a causa desse cansaço? Porque aqui ele diz que se nós tomarmos o jugo dele, diz que a gente vai encontrar descanso para a alma. O cansaço é na alma, vocês entendem isso? Não é no corpo, é na alma. E quando é na alma, você não resolve com essas coisas que eu já falei, porque é dentro, é no coração. E o que cansa a nossa alma? O cansaço da alma, sabe o que é o cansaço da alma? É o resultado do esforço humano, para resolver coisas que só Deus pode fazer. Quando você tenta, você se esforça para dar solução para algo que você não tem poder, que é maior do que você só desprende energia e se cansa. O cansaço da alma é a tentativa de realizar aquilo que é impossível aos homens. Jesus disse isso uma vez. Ele falou, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, há coisas que só Deus pode fazer, que é impossível para você. E quando você tenta resolver isso, você se cansa, você se afadiga. Você entende isso, não? E na vida existe uma enorme quantidade de coisas, irmãos, que você não pode fazer. O cansaço é resultado da ansiedade pela vida, por qualquer coisa. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber. E quando você se preocupa com isso, você fica ansioso com isso, com o teu emprego, com a tua condição, ou com qualquer outra coisa do gênero, e você quer resolver, você começa a não dormir. Isso já aconteceu contigo?
de você ficar com uma coisa na tua cabeça e você não encontrar solução e você só fica pensando naquilo e fica remoendo e passa noites em claro. E daqui a pouquinho vem o estresse. Aí vem acompanhado com isso, vem trazendo as síndromes de pânico e outras coisas mais. E isso tem sido uma epidemia no mundo, irmãos. Eu sei que nós vivemos agora epidemia, pandemia, sei lá, de Covid, mas uma das maiores que existe hoje, se não a maior epidemia, é de ansiedade, depressão, de medo, de vazio. A medicação mais vendida no mundo todo são os antidepressivos. Por quê? Alguém querendo resolver o cansaço da alma e não resolve. Eu não sou contra médicos, vocês sabem disso. Não sou contra psiquiatra, psicólogo, sou a favor deles, mas eles são limitados. Você não vai resolver o teu problema com medicação, você vai atenuar ele, você vai remediar. Porque isso é de dentro, não é do corpo. O cansaço também é resultado daquilo que você busca, muitas vezes, ser ou adquirir. Essa busca, esse anseio por essas coisas. E quando você quer ser ou possuir aquilo que Deus não tem para você. Eu poderia falar aqui muito sobre isso, mas você pode estar cansado de uma coisa assim mais específica, de assuntos que são reais, de situações que estão à tua volta, que você acorda todo dia e vê. Às vezes é um problema com o filho, ou um problema com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, mas de uma coisa que você não tem como dar a solução. Isso cansa você, ou não? Cansa? É assim ou não? É assim. E é para esse tipo de gente que Jesus chamou, porque Ele te conhece. Ele sabe de verdade aquilo que cansa, que te cansa, mas Ele sabe também como resolver o teu problema. Sabia disso, não? Sabia? Tá bom. Você está dizendo que eu estou cansado, mas como descansar? Como entrar nesse descanso? Você quer ouvir? O descanso, você descansa de verdade quando você se rende a Deus. Quando você se convence de que aquilo que te incomoda, você não tem o poder para resolver. Porque enquanto você acha que você pode dar solução e você tenta resolver, você se cansa cada vez mais. Mas quando você se convence, quando as tuas forças se esgotam, como a minha se esgotou um dia, quando você já conclui que você não pode fazer mais nada, e eu sabia disso, só que eu não conhecia Deus. Eu achava que a solução para a minha vida, para aquela vida, para o meu cansaço, era acabar com a minha vida. Mas quando você tem consciência de que você não é capaz, aí você se rende. Você se quebranta. Você sabe que você não pode fazer, mas você também sabe que Ele pode fazer. Que aquilo que é impossível a você é possível a Deus. O descanso é resultado de um coração que confia totalmente em Deus, sem reservas, sem condições, que não está nem aí para a circunstância, e isso é possível. Sabia que é possível? Você encontrar descanso em meio a lutas, a guerras, a conflitos, é totalmente possível. O descanso, e aí já olhando para esse texto, e volta os olhos para esse texto de novo, para o verso 29. O descanso é resultado de você permitir que Deus conduza a tua vida. Olha o que ele fala aqui, Jesus falando. Porque ele faz um convite
para você ir a ele, não é assim? O verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o 29 ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Preste atenção, eu vou te explicar sobre isso, para você entender. Jesus aqui ele está usando uma analogia. O jugo era uma peça, era uma canga. Aqui no Brasil a gente chama de canga. Era uma peça de madeira que prendiam dois animais, um ao outro. Isso talvez não exista mais por causa da tecnologia, hoje são máquinas. Mas lá atrás, no passado, quem arava a terra eram os animais. Geralmente eles pegavam dois animais, dois bois, né, ou touros, sei lá, e prendiam um ao outro e eles carregavam o arado por toda a terra e eles iam arando a terra. O jugo é aquela peça que prendia dois animais, que unia o animal um ao outro. Não era o trabalho de um animal só, era de dois animais. E Jesus está usando essa figura para falar da gente. Ele falou, você está cansado, está sobrecarregado? Toma meu jugo. Irmãos, olha, isso é tão tremendo, é tão lindo. Porque Jesus podia fazer isso de outra maneira. Mas ele nos chama para um relacionamento, você entende isso? Ele chama para você andar lado a lado com ele e aprender com ele. É verdade. Isso se fazia. Pegava um animal já experiente, mais velho, e colocava um animal mais novo com ele, para que o animal mais velho ensinasse o mais novo. O mais novo tinha o vigor, mas não tinha experiência, não sabia. E Jesus ele nos chama para isso, para aprender dele, para caminhar com ele, lado a lado. Por quê? Porque o nosso cansaço, irmãos, é resultado dos nossos próprios caminhos, da nossa própria sabedoria, da nossa própria solução. E quando a gente se coloca ao lado de Jesus e permite que ele guie as nossas vidas, que ele diga o que você deve fazer e o que você não deve fazer, até porque descanso não tem nada a ver com passividade e ficar ocioso. O próprio Senhor falou acerca dele. Ele falou que os pássaros tinham ninhos, as raposas tinham seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus trabalhava muito, mas nunca saiu do descanso, você entende? Porque é de dentro. O cansaço que nós carregamos é resultado disso, da nossa própria força, do nosso braço direito. E quando a gente se coloca do lado dele e ele começa a nos guiar, aí você entra no descanso. Porque é impossível que a tua alma se canse quando Jesus está governando sobre ela. É impossível, irmãos. Pelo contrário, você vai viver em completo descanso. Mas isso é uma coisa que nós temos que fazer. É uma decisão nossa, tua. E essa decisão a gente toma quando a gente tem consciência da nossa incapacidade. De repente você está sentado aí me ouvindo agora, na condição que eu estava lá atrás, cansado. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Nós sabemos o que é isso, porque não é só eu que estou aqui. A gente sabe o que é isso. E você está buscando descanso naquilo que não pode trazer isso para você. Você está buscando essa saciedade naquilo que não pode saciar. Essa é a verdade. Porque isso, para o teu problema, só existe um remédio. Vira Jesus. Sabia disso? E foi o que eu fiz. E mudou minha vida. Amém? A gente pode orar debaixo dessa palavra? Quantos querem orar?